É melhor, aplauda mais forte, aplauda adorando, aplauda se rendendo. Nosso Deus já está operando aqui, aleluia, aleluia. Algo novo Deus já está fazendo nas nossas vidas, em nome de Jesus. Senta aí, querido, toma seu lugar. Vamos para aquilo que o Senhor tem para nós como palavra. Nós celebramos, nós adoramos ao Senhor, grandes coisas tem feito o Senhor nesse lugar, nas nossas vidas, mas eu creio que hoje Deus ainda tem mais para nós. Eu quero pedir para que você abra sua Bíblia lá em 1 Reis, capítulo de número 19, nós vamos ler a partir do verso 19, e o tema dessa mensagem é queimando as carroças. Hoje é noite de queimar as carroças, aleluia. 1 Reis, capítulo 19 e verso de número 19, graças a Deus. Abra aí a sua Bíblia, se assente no seu lugar, abra os seus ouvidos, abra o seu coração para aquilo que Deus tem. Diz assim o texto: então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse, e então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias, pelo que ele fiz. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de Ará para cozinhar a carne e deu ao povo e eles comeram. Depois partiu com Elias e se tornou o seu auxiliar. Pai, eu creio que nessa noite o Senhor tem algo novo para destravar em nós. O Senhor tem algo novo para iluminar a partir da revelação que o Senhor já nos deu. Nós não fizemos apenas uma leitura, eu creio que nós fizemos nessa noite uma declaração. Nós declaramos, Pai, que estamos aqui para obedecer a voz do Senhor, obedecer a direção da Tua palavra na nossa vida, e eu creio que nessa noite aqui a Tua palavra leva a vida de alguns a um outro nível, a uma nova estação, a experimentar de um novo ciclo. Pessoas chegaram aqui nessa noite desacreditadas, pessoas chegaram aqui nessa noite desanimadas, e a Tua palavra não vem trazer ânimo em nós, a Tua palavra vem gerar vida. Eu quero crer e eu já creio, já declaro que nessa noite pessoas voltarão a viver nesse lugar. Nessa noite pessoas estão saindo do lugar da angústia, da depressão, da tristeza, da enfermidade, do desânimo, para desfrutar da vida abundante que há no Senhor. A Tua palavra é poderosa e nós cremos que ela já está operando em nós, em nome de Jesus. E aqueles que creem recebem, dá mais um aplauso bem forte. A palavra de Deus, ao Deus da palavra, aleluia, graças a Deus. Deixa eu dizer para você que ainda que pareça que não, hoje é um momento muito importante da tua vida. Ainda que aos olhos naturais pareça um domingo como qualquer, ainda que nessa noite você possa ter saído da tua casa como tantas outras vezes, queima no meu coração que hoje é um dia importante para a sua vida. Hoje é um dia em que Deus está disposto a manifestar sobre você um novo estágio, uma nova fase, uma nova estação. Alguém crê nisso que eu estou declarando? Deus tem uma nova estação para a tua vida, para você viver. Eu creio no nome de Jesus. Quando o Senhor me deu esse texto acerca do culto de hoje, isso queimou muito forte, porque aqui o que nós estamos vendo é um momento muito importante da vida de Eliseu.
É um momento de chamado, é um momento de ser vocacionado, é um momento de ativação. E eu creio que nessa noite, alguns aqui serão ativados pela palavra para viver o propósito. Vou repetir, alguns serão ativados pela palavra de Deus para viver o propósito que Deus tem para a sua vida. E esse é um momento na vida de Eliseu, um momento de vocação, de chamado, de ativação, um momento de viver um novo ciclo, viver uma nova estação, viver um novo tempo na sua vida. Aleluia! Quem quer isso para a sua vida? Quem quer um novo tempo, uma nova estação, um novo ciclo, uma nova fase? Ah, como a gente gosta de passar de fase. Eu quero essa fase, não estou aguentando mais. Deus, muda o ciclo, muda a estação, muda o estágio que eu estou, e Deus tem algo novo, eu creio. E nós vemos isso na vida de Eliseu. Mas antes disso, me deixe compartilhar com você o significado literal, do nome desse profeta. O significado literal do nome Eliseu. Eliseu, literalmente falando, significa: Deus é a minha salvação. Deus é, alguém pode dar glória a Deus por isso? Deus é a minha salvação. Eu não sei se você entendeu, mas eu disse que é um momento de transição, de ativação, de chamado, de vocação na vida de Eliseu. Eu estou dizendo que é um momento de mudar estágio, mudar a temporada, mudar a estação. Mas antes da estação, antes da vocação, antes da profissão, antes da posição, antes da ativação, vem a salvação. Deus é a minha salvação. Às vezes você está tão preocupado com a posição, com a ativação, com o chamado, com o encargo, com aquilo que vai fazer, mas não deixa a tua memória se perder disso, não deixa o teu coração se esquecer disso. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que Eliseu apontava, alguém ia dizer: Deus é a minha salvação, vem vindo aí. Deus é a minha salvação. Às vezes a gente está tão preocupado que a nossa vida aponte um cargo, aponte uma profissão, aponte uma posição, aponte um ministério, mas esquecemos que o maior encargo da nossa vida é apontar a salvação que recebemos pela fé em Cristo Jesus. Pela fé sois salvos, pela graça, por meio da fé sois salvos em Cristo Jesus, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então guarda isso. Antes da vocação, da profissão, da posição, da ativação, vem a salvação. Você pode levantar as suas mãos e dizer: Deus é a minha salvação. Diga isso aqui, inunde esse ambiente com essa declaração: Deus é a minha salvação. Deus é a salvação da minha casa. Deus é a salvação da minha família. Deus é a salvação de Araucária. Deus é a salvação dessa nação, desse país. Deus é a salvação do mundo. Alguém pode aplaudir a esse Deus? A salvação, Deus é a minha salvação. Aleluia. E o verso 19 então está ali relatando, e ele vai dizer que o Eliseu estava arando. Só que antes ele diz ali que Elias saiu de lá e encontrou Eliseu. Elias encontra Eliseu. O profeta encontrou Eliseu. Sabe, isso pode parecer não ter muito significado ou não ter muito valor, mas eu vou traduzir para você entender. Não foi Eliseu que foi atrás de uma palavra profética, foi a palavra profética que foi ao encontro de Eliseu. Foi a palavra de Deus que foi encontrar. Talvez você saiu e falou: eu vou lá no culto, eu vou lá para aquela reunião, eu vou participar de mais um culto. Não, você não veio participar de mais um culto. Você veio aqui para entregar o culto ao Senhor. E nesse culto ao Senhor, Deus já tem uma palavra te esperando. Enquanto você estava vindo, Ele já tinha a palavra preparada para você. Não foi você que saiu atrás, né? Hoje nós vivemos a geração onde as pessoas vão atrás de profeta, onde as pessoas têm o seu profeta particular. Mas na Bíblia, quando a gente vê, o povo corria dos profetas. Quando o profeta chegava, ele dizia: você vem em paz?
Será que você vem em paz? Está entendendo? Talvez o profeta era alguém que alguém não teria na lista do melhor grupo do WhatsApp. Não chamaria para tomar café, para estar junto. Então não é Elias que vai, não é Eliseu que vai atrás do profeta, é o profeta que vai até Eliseu. Não é Eliseu que busca uma palavra profética, é a palavra profética que vem sobre a vida de Eliseu, da mesma forma que ela vem sobre a tua vida nessa noite, para mudar, transformar, ativar, quebrar, destravar, acionar e te levar a viver aquilo que Deus tem. Aleluia! E é tão lindo isso, né? Ele estava ali, então, Eliseu estava arando a terra. O que isso significa? Eliseu estava em atividade, Eliseu estava trabalhando, Eliseu estava ocupado. Eliseu estava lá arando, trabalhando. Ele vinha de uma família que tinha posses. Mas ele não estava de bobeira, ele não estava ocioso, ele não estava esperando nada cair do céu, ele estava fazendo aquilo que ele tinha que fazer. O pastor André Valadão compartilhou ontem, né, que o cristianismo não é férias, é guerra. Às vezes a gente acha que o cristianismo a gente fica aqui, não, é guerra, é batalha, tem trabalho. Jesus diz, né, eu trabalho, meu pai trabalha até agora. Acho que ele está dizendo assim, vocês vão ficar ociosos até quando? Sabe, vida cristã não é férias, é guerra, tem trabalho, tem atividade. Eu comentava com a minha filha esses dias, né? Ela acho que foi arrebatada, está por aí. Ela está no Kids? Amém. Às vezes nós cantamos, né? Estou gastando a minha vida por Ele. Não estou dizendo que a música é errada, canta, irmão, mas gasta mais da vida por Ele. Estou gastando da minha vida. Eu falei, caramba, então acho que eu sou o único que sou errado, porque eu não estou gastando tanto assim, não tanto quanto eu gostaria, não tanto quanto eu poderia. Claro, eu quero gastar mais, mas não estou gastando o que eu deveria, não. Eu quero viver dele, por Ele e para Ele. Gastar por Ele com alegria, né? Perdendo com alegria, com amor. Eliseu está ali, está trabalhando, está em atividade, está ocupado, porque a vida cristã não é férias, é guerra. Sabe, não fica desanimado. Tem gente que fala, eu quero sair do ambiente do meu trabalho porque eu não aguento mais trabalhar. Por que está cansado? Não, estou sendo perseguido. Eu vou sair daquele emprego porque eu estou sendo perseguido. Eu vou sair daquela empresa, eu vou seguir. Conhece alguém assim? Não se entrega, Eu vou sair daquele lugar porque eu estou sendo perseguido. Eu vou sair daquela escola, daquela faculdade porque eu estou sendo perseguido. Sabe, irmãos, você não é perseguido por causa do ambiente. Você é perseguido por quem você é. Não é o ambiente que vai te livrar de perseguição. Não, meu Deus. Não é um ambiente que vai fazer a perseguição parar. Não, vou sair dessa empresa que eu vou parar de ser perseguido. Vou sair dessa escola que eu vou parar de ser perseguido. Vou sair dessa faculdade que eu vou... Não, eu vou ler um texto e, por favor, se você entender, glorifica. Mateus capítulo 24 e verso 9, aleluia. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações. Não, olha só o que Jesus está dizendo. Vocês vão ser entregues, vão ser perseguidos, condenados à morte. Irmão, quem é que gosta de ser odiado? E Ele está dizendo, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser odiados, vocês vão ser entregues à morte. Pastor, isso tudo era motivo para eu ficar triste? Não, quando Ele diz o fim. Sabe tudo isso que vai acontecer? Perseguição, ser condenado, né? As pessoas estarem odiando vocês. Tudo isso por minha causa. Somos odiados, somos perseguidos, somos condenados, mas existe uma causa, e essa causa é Jesus. E a causa vale mais que a perseguição, a causa vale mais do que aquilo que passamos, a causa é maior do que aquilo que nós enfrentamos. Tem alguém que pode dar um glória a Deus pela perseguição? Tem alguém que pode celebrar ao Senhor pela perseguição? Porque existe uma causa de ser perseguido. O problema não é quando o cristão fica triste por ser perseguido. O problema é quando o cristão fica alegre por ser admirado por aqueles que deviam o perseguir.
Quando aqueles que deveriam nos perseguir estão nos admirando, tem algo errado, a causa está errada. Porque ele está dizendo, vão te perseguir, mas é por minha causa. Vão te condenar, mas é por minha causa. Vão te odiar, mas é por minha causa. E agora, quando aquilo que devia nos odiar nos admira, quando aquilo que deveria nos perseguir tá tudo bem. Sabe, irmão, não tenha problema se o inferno tenta te deter. Se incomode se ele estiver te patrocinando. Enquanto ele está tentando te parar, dá glória a Deus, porque você está na causa certa, você está incomodando o inferno, e glória a Deus por isso. Agora tenha cuidado, tenha temor, para não ser um patrocinado. 2 Coríntios capítulo 4, versos 9 e 10 diz, somos perseguidos. Quem é perseguido aí, dá um aleluia. Quem é perseguido, dá um glória a Deus, aleluia. Somos perseguidos, mas não abandonados, aleluia. Somos abatidos, mas não destruídos. Está entendendo? Pode te abater, mas não te destrói. Não te destrói. Pode te abalar, mas não te derruba. Pode te abalar, mas não te mata. Você permanece. Eu acho que é aquilo, né? Quando pensa, agora não levanta mais. Aí parece aqueles filmes do Rock. É só com gente com mais de 30 que vai entender a ilustração. O Rock está caindo, está contando, fazendo a contagem 5, 6. Aí você fala, acabou a luta. E de repente o Rock vai se levantando. Começa a tocar a música. Lembra? É mais ou menos assim o crente. Apanha, é batido. E acha que o inferno diz, agora acabou. Lembra? Existia alguém na cruz que o diabo celebrou. O diabo fez festa no inferno, acabou, está no sepulcro, mas ao terceiro dia, ele ressuscitou, ele voltou à vida, e o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos, opera em nós, está operando na nossa vida. E aí ele está dizendo, somos perseguidos, mas não abandonados, somos abatidos, mas não destruídos, trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus. Participando da ceia, nós nos lembramos do que ele fez, para quê? Para não esquecer que ele morreu por nós. E aí quando eu não esqueço, eu trago as marcas, trago o morrer de Cristo na minha vida. Olha, para trazerem sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus seja sempre revelada em nosso corpo. Não há como revelar a vida dele se não carregamos a sua morte. Porque na sua morte nós morremos como ele. O velho eu, a velha criatura, morre com ele, para agora ressuscitarmos para uma nova vida em Cristo Jesus. Quem pode dar glória a Deus por essa nova vida, pelo novo nascimento em Cristo Jesus? Então entenda isso, o problema não é você ser perseguido na terra, o problema é você esquecer que está acompanhado. O problema não é quando a gente é perseguido pelas pessoas, pelo mundo, por um sistema. O problema é quando a gente esquece que ele não nos abandona. O problema é quando a gente esquece que ele está com a gente. Não é porque tem perseguição que ele não está. Assim como também não é sinal que por ter calmaria que ele está. Tem tempestade que Jesus está, e tem calmaria que ele não está. Tem deserto que ele se faz presente, mas tem jardim que ele está ausente. Então não pense, não, está tudo bem, está tudo calmo, Jesus está no barco. Não. Tem tempestade, deve ter pecado, deve estar tudo errado. Não. É uma oportunidade que Jesus está te dando de experimentar um novo nível de fé. Na verdade é uma oportunidade de fazer você andar naquilo que somente sob a palavra de Deus você será capaz. Mar não é o lugar que vai te afogar, mar é o lugar onde você vai experimentar de experiências sobrenaturais com o Senhor. A tempestade não é o fim, a tempestade é o começo de um novo ciclo.
O deserto não pode determinar o teu fim. O deserto é apenas o cenário daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Porque é lá onde não há condições naturais de aparecer, é lá que Deus vai fazer o milagre. O cenário não é, o deserto não é quem determina o que acontece. Não, quem determina o que acontece é Deus, é o Senhor, é a sua palavra. Porque ainda que esteja no deserto, Deus faz aparecer pão e peixe para alimentar essa multidão. Deus faz alimentar a quem tem fome. Deus sustenta aquele que é faminto. Então não esqueça isso. Não se preocupe por ser perseguido. Na verdade, comece até a desejar um pouquinho ser perseguido, irmão. Cuidado, cuidado se um sistema está muito confortável com você. Elias para mim é uma referência. Lembra quando Elias vai chegar aqui que Acabe fala: é você o perturbador de Israel? Será que nós, como chegamos, a roda dos escarnecedores fica à vontade com a nossa presença? Ou será que quando nós chegamos na roda dos escarnecedores, alguém já diz: está chegando o perturbador de Araucária? Está chegando aquele que perturba o engano, o pecado, a mentira, o inferno, os demônios, aleluia. Que seja aquele que não fica confortável com esse sistema. Então, a Bíblia está dizendo que Elias então o alcança. É Elias que vai atrás dele, vai atrás de alguém que está ocupado, que alguém que está em atividade, que alguém que está trabalhando, que alguém que está fazendo, e a palavra profética vai alcançá-lo. E o texto diz que é nesse momento que alcança, Eliseu está trabalhando, está operando. O que Elias faz? Elias lança a sua capa sobre ele. Elias, o profeta Elias, lança a sua capa sobre Eliseu. Essa é a hora que se deveria dar glória a Deus. A hora da capa, recebendo a capa, vou mudar a palavra. Quem sabe você entenda. É nesse momento que Elias derrama um manto sobre Eliseu. É nesse momento que ele coloca o manto sobre Eliseu. Sabe, quando nós falamos de capa, de manto, logo vem sobre nós o que? Unção, autoridade. E eu creio que nessa noite Deus está derramando uma unção nova através da sua palavra, a partir da sua palavra, e glória a Deus pelas mãos levantadas, recebendo. Eu creio que quando falamos de capa, entendemos também acerca de autoridade. Olha, Deus me deu uma capa, recebi uma capa do profeta, recebi unção, recebi autoridade. Sabe, nós já temos essa tendência na nossa mente de pensar capa, unção, capa, autoridade, capa, revestimento, e nada disso é errado. Capa é símbolo de autoridade, colocar a capa, derramar a capa, unção, revestimento, mas não é o todo, querido. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós queremos a unção profética, queremos a unção do profeta, mas não queremos a correção do profeta. Queremos unção, glória a Deus, aleluia. Nós queremos a unção que o profeta pode nos dar, mas rejeitamos a correção que o profeta libera. Nós queremos tantas vezes, nós buscamos a autoridade que podemos receber do profeta, mas nós não nos dispomos à unidade. Queremos a autoridade, mas não fala comigo de unidade. Queremos a unção, mas não queremos a correção. Sabe, muitas vezes nós queremos o revestimento, mas não queremos o procedimento. Eu quero ser revestido, mas eu não quero aceitar processos. Eu não quero viver processos. Eu quero uma unção nova, eu quero um derramar novo, eu quero um transbordo, eu quero autoridade, mas eu não quero me sujeitar a processo nenhum. E sabe o que é interessante? Que quando nós vamos estudar e meditar, nós descobrimos que naquela época, o ato de lançar uma capa sobre alguém era uma prática muito comum no momento de uma adoção. No momento de uma adoção, aquele que está adotando lançava a capa sobre o adotado. E aqui começa a fazer todo sentido: correção, unidade, processo, procedimento. Lembra quando Elias está subindo, está sendo arrebatado? Qual é a linguagem de Eliseu? Meu pai, meu pai.
Um dia você me cobriu com a capa. Um dia você me colocou debaixo desse manto. Sabe, isso é tão lindo de a gente entender. O nosso Pai é Deus. Você tem aqui pastores, né? Eu sempre digo isso, sou pai dos meus filhos. Eles são meus filhos. Temos ovelhas e amamos as ovelhas, queremos servir. Mas você tem um pai aí que te gerou, e você tem o Pai do céu. Amém? Nós queremos te amar, mas como pastores, como irmãos, né, como aqueles que estão na caminhada. Mas aqui nós vemos esse momento, esse lançar, né, dessa prática. Nos ensina que no momento que se lançava uma capa, se estava exercendo, manifestando paternidade. Hoje nós queremos a unção, hoje nós queremos a autoridade, hoje nós queremos o movimento do reino, mas não aceitamos a paternidade do rei. Hoje eu quero a autoridade que o rei pode me dar, eu quero a unção para o ministério, eu quero, né, o procedimento, o movimento, mas muitas vezes não entro debaixo da capa da paternidade, de entender que Ele é Pai e eu sou filho, que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é o nosso Pai. Então hoje em dia tem muita gente querendo ser autoridade no reino de Deus, sem ainda ser filho do rei desse reino. Eu quero a autoridade que o reino tem, eu quero a autoridade desse reino, mas ainda não vivo como um filho desse reino. Sabe, nós precisamos entender que o manto não destaca, o manto esconde. Sabe, esse manto não exalta, esse manto protege. Às vezes nós queremos um manto para que sejamos conhecidos. Não, o manto que Jesus tem, que Deus tem para derramar, muitas vezes vai nos esconder. Aleluia, vai nos esconder. Talvez como um Enoque, cadê? Sumiu, escondido, arrebatado. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Tem gente hoje que está atribulada, está desgastada, está desanimado, está estressado, está mal-humorado. Por quê? Porque não está descansando. E por que não descansa? Porque não está no lugar certo. E qual é o lugar certo? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Esse é o lugar para nós descansarmos. E aí no verso 20 a Bíblia então diz: Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. É Elias quem vai até Eliseu. É a palavra profética que alcança Eliseu. Quando alcança, Eliseu está trabalhando, está em atividade, está ocupado, está exercendo. Quando alcança, derruba um manto, derruba ali a capa. Está exercendo paternidade, está exercendo cuidado, está ativando. E é nesse momento então no verso 20 que o que a Bíblia diz? Que Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Não sei se você entende isso. Muitas vezes nós queremos uma palavra profética que testifique o que estamos vivendo. Nós queremos uma palavra profética que autentique a forma que estamos vivendo. Nós queremos que ela chancele o que nós estamos vivendo. E muitas vezes o que a palavra profética vai fazer, se não todas, é nos levar a uma condição de mudança, de abrir mão, de render, de renúncia, para viver algo maior. Tem alguém aqui que quer viver algo maior em Deus? Tem alguém aqui que deseja viver algo maior em Deus? Então entenda isso, compreenda isso da parte de Deus. Quando ele recebe a palavra não faz ele voltar para a normalidade da vida, a palavra não faz ele continuar vivendo como estava, a palavra vai fazer entender que tem coisas que ele precisa deixar. Tem coisas que ele precisa deixar. E é nessa hora que Deus está falando então para eu abandonar meu emprego hoje? Não, irmão. Talvez é você mudar algumas condutas, alguns comportamentos, porque ele vai mudar uma caminhada. Ele não sai de uma posição para assumir outra. Ele vai entrar debaixo de correção, ensinamento, unidade. Ele vai passar. Aqui não é o fim da história de Eliseu, aqui é o começo. Aqui não é onde o diploma vai ser entregue, aqui é onde o ensino vai ser começado. Aqui é onde tudo começa. Então agora o que ele faz? Ele deixa os bois e corre atrás de Elias.
Sabe o que eu acho lindo? Pensa nisso, qual é o valor da eternidade para você? Não, a eternidade vale muito. Se a eternidade vale muito, por que você se envolve tanto só com a atualidade? Se a eternidade vale tanto, por que nós passamos tantas horas investindo só na atualidade? Às vezes nós não investimos mais na eternidade, porque você fala, não, eu preciso do agora, eu tenho que fazer, né? eu tenho que pagar conta, eu tenho pão para comer, eu tenho que beber, eu tenho que me vestir, mas a minha Bíblia diz, e mais Jesus diz, não andeis preocupados com aquilo que comer, com aquilo que beber, com aquilo que vestir, né? Ele vai dizer antes, façam o quê? Busquem o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele deixa os bois. Talvez tem coisa que nós precisamos deixar para trás, que ocupa muito a nossa atualidade, mas que não contribui com a nossa eternidade. Hoje você pode dizer, isso é bobagem, mas lá na eternidade você vai dizer, por que eu não dei ouvido a essa voz? Por que eu não investi mais? Por que eu não gastei mais o meu tempo para aquilo que importa? Porque a atualidade vai passar. Passa, mas a eternidade será eternamente. A eternidade será para sempre. Então, ele nesse momento, ele deixa os bois, entenda isso. Ele estava ocupado, ele estava trabalhando, ele estava em atividade, mas ele também estava disponível para o reino. Porque quando alguém lança a palavra, ele não pensa duas vezes, não, fechou, estou largando os bois e só vou dar um parecer para você aqui, Elias. Olha só, ele estava ocupado, mas essa ocupação dele não impediu de estar disponível para o chamado, para a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque para tudo tem um tempo certo. Quem crê nisso? Que para tudo tem um tempo certo. Existe um tempo certo para todas as coisas. Eclesiastes 3. Existe um tempo certo para todas as coisas. Por isso, a forma que você vive é importante. Sabe por quê? Porque ainda que existe um tempo para todas as coisas, nem todas as coisas são certas o tempo todo. Tem coisa que não dá para fazer, então, não, mas eu já fiz isso, aquilo no passado, deu certo, eu vou fazer agora de volta e vai dar certo. Não, querido, foi para aquela estação, foi para aquele ciclo, foi para aquele lugar, foi para aquele momento, foi para aquele propósito. Hoje o tempo é novo, o momento é novo, o lugar é novo, a estação é nova, o estágio é novo, e precisamos agir de uma maneira nova. Não espere ter resultados novos com ações velhas. Às vezes a gente está dizendo, não, mas lá deu certo, lá naquela igreja eu fiz isso e cheguei, né? Lá naquele lugar eu fiz e deu. Não, é um novo tempo, é uma nova estação e exige uma nova configuração. O povo está no deserto e estão com fome. Deus vai prover, porque nosso Deus é provedor. O nosso Deus ainda provê, o nosso Deus ainda alimenta, o nosso Deus ainda sustenta. Quando Ele chega para mim no Novo Testamento e diz, deem de comer a essa multidão no deserto, descansa. Porque esse Deus que está falando que o povo vai ser alimentado no deserto, Ele tem know-how, Ele tem experiência, Ele sabe o que Ele fez. Pode ser a primeira vez para os homens, mas nunca foi para Deus. Aquilo que você precisa hoje, pode ser que você nunca viu, que você nunca fez, que você nunca experimentou, mas você serve a um Deus que nada é novo para Ele, nada é novo para Ele, nada é novo para Ele. Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe. Nós precisamos confiar, crer e descansar. E agora, o Elias e Eliseu estão ali. Eliseu volta para dizer, olha, só me deixe dar um beijo em meu pai e minha mãe. Sabe o que ele está falando? Eu só vou me despedir daquilo que eu não posso mais carregar. Eu vou cortar o vínculo agora. Nós queremos viver, eu não estou dizendo para ninguém abandonar pai e mãe, não estou dizendo isso, mas estou dizendo que existem coisas na nossa vida que Deus já disse, você já tinha que ter abandonado há muito tempo, você já tinha que ter se despedido há muito tempo. Existe um novo para a tua vida, mas o que tem te impedido de desfrutar do novo é ainda carregar o velho, é ainda estar apegado àquilo que eu já disse, despede. E ele dá um parecer.
ele dá um posicionamento, ele corre atrás de Elias, percebe, ele não corre da direção. Gente, hoje em muitas igrejas se prega no domingo uma palavra de direção, uma palavra que confronta o pecado. Deixa eu dizer, se você ainda tem amigos que por amor te confrontam o pecado na sua vida, dá glória a Deus pela vida deles, porque são poucos. Hoje tem muito bajulador, hoje tem muita gente motivador, né? Mas gente que te ama tanto para dizer, olha, se você continuar desse jeito, você vai morrer, você vai acabar a tua vida, você vai perder o melhor de Deus. Ora e agradece a Deus por essas pessoas, porque elas de fato te amam. Quem te ama tem coragem de te dizer a verdade, sem medo de você deixar de admirá-lo, porque ele está mais preocupado com você do que com ele próprio. Alguém que se preocupa com você é alguém que está disposto a te confrontar, mesmo que para isso eu perca a sua admiração. Você pode dar um glória a Deus pelos amigos que Deus tem colocado na sua vida, para te alertar, te confortar, te consolar, mas também para estar ali muitas vezes corrigindo, porque ele está aqui, ele vai dizer, olha, pode se despedir, mas volta. Ele não deixa barato, ele não deixa quieto, não, vai lá, a hora que você quiser, vem. Irmão, nós estamos aqui dizendo, Deus tem algo poderoso para nós nesses dias. Eu não gostaria que ninguém ficasse de fora, ninguém deixasse de provar. Por isso às vezes a gente fala, vem, entra no barco, entra no fluir, corre as águas, deixa as águas que correm do trono te envolver, deixa elas, mergulha, não só no tornozelo, não só nos joelhos, não só nos ombros, deixa ela te envolver por inteiro, por completo, até você sumir, mas não perca aquilo que Deus está fazendo. Vai, se despede, mas depois de se despedir, volta. Por quê? Porque eu fiz algo por você. Ele vai dizer, por causa daquilo que eu fiz, você não pode mais voltar a viver. Por causa daquilo que Jesus fez por nós, não dá mais para voltar a viver como vivíamos antes dele. Não, alguém pega isso. Por causa daquilo que Jesus fez por nós, não há mais como voltar a viver como antes. Não dá mais. Hoje é noite de se despedir. Se fosse você, eu já estava dando tchau para alguns grupos de WhatsApp, eu já estava dando tchau para alguns contatos no telefone, já estava dando tchau para algumas amizades, já estava dando tchau para algumas mesas, já estava dando tchau para alguns relacionamentos, e já estava começando a dar boas-vindas por aquilo que o céu tem, por aquilo que o Deus tem, por aquilo que o Senhor já preparou para a tua vida. E agora, essa direção. Então eu dizia, às vezes alguém prega contra pecado no domingo, na semana a pessoa já não volta mais para a igreja, porque ela corre da direção. Mas Eliseu não corre da direção, Eliseu corre a partir da direção. Tem gente aqui que estava se arrastando, espiritualmente falando, ministerialmente falando. Tem gente aqui que estava se arrastando, mas hoje é noite de ativação, hoje é noite de destravar. Você vai correr, você vai correr, você vai correr, você vai correr, você vai correr. Você vai correr, e não é da direção, você vai correr a partir da direção. Eu me lembro que há 20 anos, eu sempre falo 18, há 18 anos, e aí minha esposa dias me chamou no secreto e me corrigiu. Vi, não é mais 18, já faz 2 anos que você está falando 18, é 20. Há 20 anos, quando eu me converti, e eu me converti num encontro com Deus, foi uma vez só para me converter, tratar uma vida com Deus e voar. Então você que ainda não foi para o encontro, bora, vamos para cima. E eu me converti num encontro, e era tão antigo, 20 anos, que era na época do orelhão. Hoje eu estou saudosista, é o rock, é o orelhão. Os jovens estão me olhando dizendo, que pastor doido esse. E aí eu me lembro que quando eu voltei do encontro na segunda-feira, meus pais moravam na praia. Meus pais moravam na praia e eu morava aqui em Curitiba. E eu estava no trabalho, não tinha celular.
Eu fui para um orelhão, liguei para eles, comecei a pedir perdão e chorar. Quem passava na rua e falava, esse doido, o que está acontecendo? Está morrendo, certo? Minha vontade é dizer, não estou morrendo não, agora que eu estou vivendo de verdade, agora que eu descobri o que é a vida, agora que eu entendi o que é viver de verdade, pedi perdão e falei, logo eu estou chegando aí para lavar o pé de vocês, pedi perdão, saí dali, fui para o escritório da empresa que eu trabalhava, e falei, estou aqui para pedir as minhas contas, me dá minha demissão que eu estou indo embora. Falou, você é maluco, rapaz, você é o gerente aqui da unidade, é um dos melhores, você ganha bem, você tem um negócio dentro da empresa, então pelo menos tenta me justificar porque você vai sair. E eu disse, eu vou sair por causa de Jesus. E ele falou, eu não consigo entender. Eu falei, nem tente, você não vai conseguir compreender agora, mas logo compreenderás, aleluia, porque simplesmente eu não poderia mais conviver com aquilo que eu convivia, eu não poderia mais fazer parte das mesmas rodas, das mesmas conversas, das mesmas falcatruas. Por isso eu escolhi sair, eu decidi sair, eu decidi dizer bye bye, tchau, estou indo embora, porque tem um novo de Deus para minha vida. E eu creio que Deus tem novo hoje para você. Na verdade esse novo é novo para você, porque Ele já estava liberando há tempo, mas é que você está tão agarrado às rodas, aos contatos, que Ele está dizendo, como é que prova? Como é que experimenta? Sabe, às vezes a gente está querendo culpar alguém pelo fracasso da nossa vida, quando isso é culpa nossa, porque a gente está escolhendo viver só de remendo, quando Deus quer restaurar completo. Deus, põe um remendo aqui na minha vida financeira, Deus, põe um remendo aqui na minha vida sentimental, Deus, põe um remendo aqui no meu ministério, e aí a gente sai do culto parecendo um espantalho, todo remendado. Mas Deus não quer te remendar, Ele quer te restaurar, Ele quer te dar vida nova, Ele quer fazer de você nova criatura. E a minha Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Ele vai, se despede, Ele vai se despedir, porque despedir significa cessar, findar, sair. Deus não vai te tirar de onde você tem que sair. Não, mas eu estou orando. Você está orando para Deus te arrancar daquilo que Ele já te disse que você tem que sair? Não, eu estou aqui, Deus sabe que eu estou envolvido com essa coisa ruim, eu estou pedindo para Ele me tirar. Você já tem o Espírito Santo dentro de você. Você já tem a palavra de Deus. Você já tem um ajudador, o conselheiro, o Espírito Santo. Você tem um intercessor no céu, um advogado que é justo e fiel e que intercede por nós. Então entenda, só caminha do mesmo jeito quem ainda não entendeu o que aconteceu. A partir daqui Eliseu muda a caminhada, porque ele entende o que recebe. E quem entende o que recebe, tem alguém entendendo o que está recebendo aqui nessa noite? Quem entende o que recebe não caminha mais do mesmo jeito. Quem entende o que está recebendo não. Sabe que nós pensamos que nós queremos que a palavra profética venha balizar o que nós queremos, que ela venha validar aquilo que nós queremos viver. Hoje pela manhã nós estávamos no culto da Lagoinha Curitiba, estava lá o primeiro culto com o pastor Patrício, hoje o pastor Sênio da Lagoinha Curitiba. Semana passada houve o culto, de envio do pastor Charles, está aqui o Rafael, a esposa, que estão lá de Curitiba também. E eu achei tão lindo o pastor Charles dizendo, quando o pastor André me direcionou, porque é uma palavra, uma direção, e mais do que uma direção do pastor André, é uma direção de Deus para a vida do Charles. Ontem quando a gente via ele lá no Experience, ele, a Vanessa voando, falava, uau, que sensacional. Pastor, você ficava triste? Ficava, de não estar lá. E aí eu tenho um filho de fé, eu estou lá e estava olhando, falei, meu Deus, olha que alegria, ver os nossos pastores lá chorando, fluindo, tudo acontecendo, e eu, uau, de repente o Manuel olhou para mim assim, falou, pai, por que você não pede para o pastor André mandar a gente para lá também? Eu falei, filho, vai orar. Achei tão lindo, esses dias ele queria muito ir para a escola, sexta-feira. Será que a tua vida ensina os seus filhos a orar ou a reclamar? Nossa vida ensina os nossos filhos a crer na oração ou na reclamação. Deixa eu te dizer, reclamação não muda a vida. Reclamação torna ela mais cansativa. Reclamar da vida não alivia, pesa. E aí estava chovendo. E pensa num cara que gosta de ir para a escola.
está doente. Cara, você não pode ir não, mas eu quero, eu vou. E aí tudo bem, estava chovendo, muita chuva. Ele falou: pai, eu vou para a escola hoje. Eu falei: eu acho que não, porque está chovendo muito e lá o desembarque é ruim, acho que não vai dar. E fui para o meu quarto fazer algumas coisas. De repente eu vi que a chuva passou. E quando passou a chuva, estiou, ele entra no meu quarto com um sorriso de orelha a orelha. E ele fala: pai, eu orei para a chuva parar. Eu orei para Deus parar a chuva, porque eu queria ir para a escola. Não sei se você está entendendo. Nós temos filhos, você tem filhos que crê no poder da oração. Aleluia! Que crê. Aí ele não crê, talvez porque você não crê. Agora, se ele estiver orando quando a tempestade vier, ao invés de reclamar por causa dela, quando vier ele também vai saber para onde correr. Vai correr para o quarto, dobrar um joelho, orar, clamar, vai lá pedir. E eu creio que isso vai acontecer nas nossas vidas. Então uma palavra, e aí o pastor Charles falava, e aí quando veio a direção, vamos para lá, ele falou: e agora quem vem para cá? Vamos procurar, vamos orar, vamos buscar. Mas na palavra profética que ele recebeu, está lá no YouTube, culto da Lagoinha Pissarras, pastor Saulo liberando a palavra profética. Deus falou: quem vai ficar lá não é quem você quer, é quem eu vou levantar. Deus falou para ele: não peça respostas, porque eu não vou dar respostas. E aí ele está procurando um, procurando outro, e aí nesse interim não estava dando certo, e ele falou: bom, pelo menos a regional já sei quem vai assumir. Pastor Patrício de Cascavel assume a regional. E ele liga para o pastor Patrício: pastor Patrício, seguinte, estou indo para Orlando, o pastor André me chamou, tem uma palavra, estou indo debaixo de uma palavra profética, estou indo para Orlando, então eu vou passar por irmão a regional, o irmão vai ser regional sul, e a regional não precisa sair de Cascavel, pode ficar aí. Aí o pastor Patrício falou assim: pastor, espera aí, porque nessa semana nós recebemos uma palavra de Deus. Porque nessa semana nós recebemos uma palavra profética. E o Charles disse: qual era? Deus estava dizendo: prepara as malas de vocês, porque o tempo em Cascavel acabou. O problema é que a gente insiste em permanecer onde Deus já mandou. Vaza, vai para frente, vamos embora, vamos caminhar, tem algo novo. Aí está aí hoje, está ali em Curitiba, mudou, porque está se movendo de... Sabe qual é a maravilha de se mover debaixo de uma palavra profética? Que se a palavra de Deus, o Deus da palavra te sustenta. Se é Ele quem envia, é Ele quem sustenta. Muita gente se mete em muitas coisas e depois quer cobrar a conta de Deus. Só que não foi Deus que enviou. E quando Deus não envia, Deus também não marca. Agora, quando é Ele, meu irmão, quando é Ele, pode ter certeza, nada vai faltar. Ele vai prover, vai ter, aleluia, em nome de Jesus. E Eliseu volta, e quando volta, a Bíblia diz que ele apanha as suas parelhas de boi e os queima. Não sei se você está pegando o que está acontecendo aqui nos últimos dias. Existe um novo desfrutar da presença, existe um novo mover profético. Mas semana passada também os bois foram sacrificados. Lembra? No momento de trazer a arca. Aquilo que antes carregava a arca agora vira sacrifício. E aqui quando Eliseu volta, o que ele faz? Ele pega os bois e ele vai matar. E mais do que matar os bois, ele queima as carroças. Ele queima o equipamento de arar. Para quê? Para que o equipamento cozinhe os bois. Vai ter churrasco. E ele vai assar com o que? Com as carroças, com o equipamento, e ele dá ao povo que coma. Então o que isso me ensina? Que o boi que antes era sustento, agora é sacrifício. Existiam coisas que te sustentavam. Tem gente que bate no peito e fala: eu sou. Talvez hoje é noite de matar e botar no fogo, dizer: só o Senhor é. Ah, mas eu tenho. Não tenho mais, porque hoje eu vou queimar, e isso vai ser o combustível que vai assar o boi do sacrifício. Ah, mas eu tenho o meu equipamento, eu tenho o meu conhecimento, eu tenho a minha eloquência, eu tenho o meu diploma. Não, se alegre antes se o teu nome estiver no livro da vida que está nos céus.
Ele queima as carroças, Ele queima os equipamentos para cozinhar, para assar os bois em sacrifício. Sabe o que Ele está dizendo? Eu queimo o que eu tinha, e eu sacrifico os bois, porque eu não volto mais. Sabe qual é o nosso problema como crente? Que a gente sempre guarda o plano B no bolso. Eu vou, mas se não der certo, o plano B está no bolso. Não, Deus não tem um plano B, Ele nunca teve. Ele só tem um plano A. O plano B só é para te trazer de volta para o original. Sabe aquilo que aconteceu na tua vida? Foi tão somente para que você voltasse para o plano original que Deus tem. Por isso hoje à noite pegar o plano B no bolso, rasgar, jogar no fogo e dizer: Deus, queima, porque eu não volto mais atrás, é daqui para frente. Eu recebo uma palavra e eu me movo a partir dessa palavra. Quem pode dar glória a Deus pela palavra de Deus? Quantos podem celebrar a palavra profética de Deus sobre a tua vida nessa noite? Aleluia! O equipamento que antes movia, agora é queimado. Eu não sei o que te movia, mas eu sei o que pode te mover de aqui para frente. Eu sei o que pode te mover dessa noite em diante. Depois partiu com Elias, Eliseu, né? Eliseu partiu com Elias, verso 21. E se tornou, e aí dá um glória a Deus, irmão. Eliseu segue com Elias, e agora se torna o seu auxiliar. Não vai ser o principal, não. Aqui vai começar a escola. Aqui não é a formação, aqui é a matrícula. Ah, meu Deus. Não, ali não era a formatura. Não, ali era o início. O ano letivo vai só começar. Tem alguém aí disposto a aprender com aquilo que o Espírito Santo quer nos ensinar? Sabe por quê? Porque Eliseu não é substituto. Vai ser um dia, mas primeiro ele é auxiliar. Eliseu não é suplente. O suplente está sempre esperando, né? Alguém cair para ele tomar o lugar. Não é assim? Na política tem muito disso. No CC, né? Cargo comissionado tem. Espero que o meu suplente caia, dê errado, que eu tomo o lugar dele. Quando é suplente, quer derrubar o outro para assumir lugar. Mas quando é reino, está dizendo: sobe, meu pai, sobe, que Deus te exalte, que Deus te honre, que Deus te faça crescer no seu ministério, na sua vida, na sua família. Aleluia! Eliseu é auxiliar, Eliseu é aprendiz, Eliseu é servo. Quer se mover em autoridade? Seja um bom auxiliar. Ninguém nunca vai ser um bom líder sem antes ter sido um bom auxiliar. Lembra aquele comandante que vai até Jesus pedir pela cura do seu servo? E Jesus fala: bora lá curar esse cara. Ele diz: não precisa, é só o Senhor liberar uma palavra. Sabe por quê? Porque eu sou homem sujeito à autoridade. Ele não só tinha autoridade, ele tinha, mas sabe por que ele tinha autoridade? Porque ele se sujeitava à autoridade. Não espere se mover em autoridade se você tem dificuldade para se mover em autoridade. Tem gente que quer ser o gerente da empresa, mas não obedece o patrão. Tem gente que quer ser o maioral aonde trabalha, mas não obedece aqueles que Deus coloca acima. Pastor, mas é difícil de obedecer. Não é não, quando você crê na Bíblia. E eu vou repetir, alguém pode ficar brabo, mas a Bíblia me justifica. Não é não quando você crê na Bíblia, porque a Bíblia vai dizer: você empregado, trabalhe para os seus patrões como ao Senhor. Não sei se você entendeu. Está falando mal do Senhor, está julgando o Senhor, está fazendo coisa ruim, que Ele está dizendo: trabalha como se fosse ao Senhor. O meu patrão não está vendo, mas Deus está. Eu faço, o meu patrão não me promove. Eu faço, o meu pastor não me reconhece. Sabe, irmão, quem te reconhece, quem vai ter que fazer é Deus. E quando Ele resolver fazer, não tem patrão que impeça. Então glória a Deus. Não tem encarregado que impeça, não tem pastor que possa impedir. Se precisar, Ele deixa o patrão, o pastor, o encarregado uma noite inteira sem dormir, só dizendo: promove ele, promove ele, promove ele, promove ele, promove ele. E aquele dia que você chega e diz: hoje vai mandar embora, Ele chama para a sala, se diz: é o fim, é só assinar a decisão. E Ele diz: te chamei aqui porque eu não sei porquê, mas eu tenho que te promover.
Pastor, mas eu preciso de Bíblia. José passou a noite na prisão, mas de manhã fala, manda chamar esse cara que ele vai ser promovido. Então na prisão serve, no emprego serve, na igreja auxilia. Não está como eu gostaria, mas Deus está no controle de todas as coisas, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você pode se colocar de pé, por favor? Graças a Deus. Não se esqueça, nós estamos aqui para servir. Existe uma família para você servir. Existe uma família para você ajudar, para você prover, porque auxiliar é ajudar, é servir, é prover, é socorrer, é proteger, é investir. Seja um bom aprendiz, aberto, pronto a ouvir e receber e aprender. Não esqueça, estamos aqui para servir. Eliseu ouviu, recebeu e permitiu que a palavra profética o guiasse. Por quê? Porque ele sai, se despede, mata os bois, queima as carroças e volta para caminhar com Elias. Não continua do mesmo jeito. Voltou e se posicionou como servo. Estou aqui para ser teu auxiliar, teu aprendiz, teu servo. Sabe? Humildade e submissão. Humildade e submissão, como são duas palavrinhas difíceis para a gente, ninguém gosta. Mas humildade e submissão te levarão mais longe do que talento e capacitação. Não estou dizendo para você não ter capacitação, estude, se prepare, se forme, mas humildade e submissão te levarão muito mais longe do que talento e capacitação. Tem muita gente talentosa e capacitada parada, muita gente talentosa e capacitada que não se move, que não está fluindo. Por quê? Porque muitas vezes falta humildade. Muitas vezes, por que a Bíblia diz quando vai escolher um líder, esse líder não pode ser neófito, novo na fé, porque senão ele se ensoberbece, ele começa a achar sou eu. Não, irmão, não tem nada a ver comigo, é só ele, porque se não for ele, o que será de nós? E aí, 2 Reis, para nós orarmos e terminarmos, Eliseu obedece, recebe, flui nessa palavra. Sabe o que acontece? Aonde Elias terminou, é onde Eliseu vai começar. Elias passa o Jordão e é arrebatado. Eliseu vem voltando, e aquilo que Elias fez por último, Eliseu vai começar o seu ministério. Não, você não entendeu. Quando você se coloca debaixo de humildade e submissão, aquilo que os outros fizeram no final, vai ser aonde você, em Deus, vai começar. Aquilo que Elias fez, Eliseu fez o dobro. O teu ministério debaixo de humildade e submissão vai mais longe. O teu ministério debaixo de humildade e submissão vai mais rápido e vai fazer maior. E sabe o que eu digo? E aí nós oramos e vai fazer, porque isso não é uma competição. Quando Eliseu gera o dobro de milagres que Elias, não é porque eles estão competindo, não é competição, é continuidade.